A história do Muro de Berlim nos lembra de forma constante como o Estado é capaz de realizar as maiores crueldades contra a vida e a liberdade dos indivíduos. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há exatos 34 anos, o maior símbolo do comunismo na Europa, o Muro de Berlim, foi finalmente derrubado. Esse acontecimento foi um marco na história da Alemanha, da Europa e também do mundo todo. A derrubada do vil muro, que separava berlinenses em dois lados, foi um dos eventos das chamadas Revoluções de 1989, que varreram o comunismo da Europa e que terminariam por derrubar a própria União Soviética 2 anos depois. O Muro de Berlim, porém, ainda é um símbolo de como o Estado é capaz de cometer as maiores crueldades contra o ser humano. Muros em cidades existem desde a antiguidade. Porém, esse tipo de fortificação sempre foi desenvolvida para proteger os moradores dos inimigos externos. Ainda hoje, muros são erguidos em fronteiras para impedir que imigrantes ilegais adentrem o território soberano de um país. Os Estados Unidos é um exemplo bem conhecido. Porém, no caso do Muro de Berlim, construído pelo governo comunista alemão, a mando dos soviéticos, o objetivo era outro. O muro foi construído para evitar que os cidadãos do lado oriental, comunista, fugissem para o lado do ocidente capitalista. Em resumo, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes. Uma onde havia liberdade de mercado e a outra que era comunista. O mesmo aconteceu com a capital Berlim. Embora a cidade ficasse dentro do território alemão comunista, ela foi dividida ao meio, com a parte ocidental se transformando num oásis de liberdade em meio a um inferno comunista. Por conta dessa situação, desde o fim do conflito, alemães do lado comunista arriscavam suas vidas para atravessar para o outro lado. Antes da construção do famigerado muro, cerca de 3,5 milhões de alemães dos territórios comunistas atravessaram a fronteira para o lado ocidental. Então, para resolver aquilo que classificavam como um problema, as autoridades alemãs orientais realizaram a construção de um muro de 155 quilômetros de comprimento que separou a cidade em duas partes. Os mais de 4 metros de altura do muro, somados com suas cercas de arame farpado, pistas para cães de guarda e torres com soldados armados e com ordens para matar, tornaram a tarefa de fugir do comunismo quase impossível para os berlinenses do Oriente. Os comunistas usaram toda a sua engenhosidade e maldade para trancafiar seu próprio povo em seu território. Depois que o Muro de Berlim foi erguido, a travessia se tornou mais difícil, mas muitos continuaram arriscando a sorte. Após a construção do muro, apenas 3.000 alemães conseguiram chegar ao outro lado. Outros 270, infelizmente, morreram tentando. Esse tema foi abordado em mais detalhes aqui no canal, no vídeo A Queda do Muro de Berlim, o infame muro de contenção antifascista. O link está aqui na descrição, confira. Nesse vídeo aqui, você também acompanhará histórias mirabolantes de fugas protagonizadas por alemães desesperados. Também recomendamos o filme Ventos da Liberdade, que conta a história de duas famílias alemãs que tentaram fugir para o lado ocidental. Disponível no CineTorrent mais próximo da sua cidade. A construção do Muro de Berlim foi tão bizarra quanto seu motivo de existir. A estrutura inteira foi erguida em um único dia, ou melhor, em uma única madrugada, a do dia 13 de agosto de 1961. Porém, seriam necessários 28 anos para que o muro fosse derrubado. No dia 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental extinguiu a proibição que impedia seus cidadãos de atravessar para o outro lado. Era o fim do Muro de Berlim, que ainda levaria algumas semanas para ser completamente destruído. Podemos olhar para o passado, para a história do infame muro, para tirar dele boas lições. Porém, como a história sempre se repete, podemos olhar também para o presente e ver os mesmos padrões se repetindo. Ainda hoje, existem povos oprimidos por governos comunistas que impedem seus cidadãos de abandonarem suas fronteiras. Pense, por exemplo, em países como a Coreia do Norte e Cuba.
Em ambos os casos, os cidadãos ainda arriscam as suas vidas para fugir para o pedaço de terra capitalista mais próximo. No caso da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e no caso de Cuba, a Flórida. Veja, portanto, que o problema do comunismo é realmente gritante. Onde quer que essa nefasta ideologia seja implantada como forma de governo, veremos a população deixando seus lares para buscar um pouco mais de liberdade. Na sequência, muros, cercas e outras estruturas serão criadas para controlar o povo, impedindo que as pessoas deixem esse país. Estados comunistas se transformaram basicamente em prisões de segurança máxima, nas quais cidadãos inocentes são privados de suas liberdades individuais. De forma geral, a história do Muro de Berlim acaba funcionando como um verdadeiro experimento social. O que aconteceria se nós dividíssemos uma mesma cidade e um mesmo povo ao meio e entregássemos uma parte para os comunistas e deixássemos a outra parte desfrutar de liberdade de mercado? Bem, isso foi feito na prática. Foi o que aconteceu em Berlim. A Berlim Ocidental era consideravelmente mais desenvolvida que a Berlim Oriental quando ocorreu a queda do muro. Poucos anos não são suficientes para que o estrago causado por um sistema comunista de planejamento central fique evidente. Quem mais sofre nessa história, por óbvio, é o povo inocente. Tratado como gado por governantes autocráticos, o povo perde até mesmo as liberdades mais básicas, como a de sair do território comandado por seu governo. Em países comunistas, a população não tem direitos. Ela é um ativo, uma propriedade do próprio Estado. Contudo, muito já foi dito a respeito desse tema, mas aqui nesse canal podemos e devemos ir muito além e usar o caso do Muro de Berlim para ilustrar o problema da tirania estatal como um todo. Isso porque, no fim das contas, existe um único grande motivo para a existência do muro: as fronteiras. Em outras palavras, as fronteiras delimitam o espaço geográfico em que um Estado pode impor suas leis coercitivas a todos os habitantes daquele lugar. A partilha da Alemanha no pós-guerra é um ótimo exemplo disso. É certo que o país foi o grande culpado pelo conflito, e era necessário que algum tipo de intervenção fosse feita para evitar problemas semelhantes no futuro. Porém, sabe-se que a própria União Soviética cometeu crimes terríveis também durante a guerra, se apropriou de territórios soberanos e não foi penalizada por conta disso, justamente por ficar do lado vencedor do conflito. O que se seguiu a isso, basicamente, foi a abertura de um mapa sobre a mesa, acompanhado do traçado de linhas imaginárias sobre o papel. O resultado dessas medidas foi a separação de um povo, de famílias, de amigos, por décadas seguidas. Em Berlim, onde a coisa se tornou mais evidente, famílias inteiras foram divididas ao meio da noite para o dia. Em muitos casos, parentes ficaram incomunicáveis por vários anos. Mas afinal de contas, por que o Estado tem esse direito? Por que políticos têm o poder de decidir quem pode e quem não pode ir de um lugar até outro? Por que governos dispõem de poder para determinar quais famílias estarão submetidas a um regime e quais estarão sob outra jurisdição? E principalmente, por que as fronteiras são mais importantes do que a propriedade privada dos indivíduos? A resposta para o caso berlinense e também alemão está justamente no conceito da propriedade privada. Os únicos muros aceitáveis são os da propriedade de um indivíduo, que existem não para impedir a saída dos que estão ali, como foi o caso do Muro de Berlim, mas sim para protegê-los dos perigos externos. O que se viu em Berlim por quase 3 décadas foi um exemplo bem claro e inequívoco do que o Estado é capaz de fazer. Homens armados, cães ferozes e cercas elétricas foram posicionados para que seres humanos fossem impedidos de ir de uma parte para outra da cidade. Tudo isso porque essa era a vontade dos políticos. É certo que nesse caso, a culpa maior era dos comunistas, justamente porque nos territórios governados por essa gente, a liberdade era praticamente uma ficção. Porém, a verdade é que o exemplo do Muro de Berlim representa muito bem a realidade mundial das linhas imaginárias concebidas pelo Estado, porque de uma forma ou de outra, todos os governos são comunistas, ainda que em menor grau.
E dentro das fronteiras, essas linhas imaginárias, como acontece em qualquer pedaço de terra comunista, as leis da propriedade privada são constantemente violadas. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado e narrado por JJ Liber e produzido por Leandro Brito. Você pode ter um texto seu publicado aqui no canal também, sabia? Acesse o nosso site visãolibertaria.com e envie o seu texto por lá. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser avisado de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!